Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma surpresa para vocês que vão assistir o meu podcast, que eu tenho a oportunidade de trazer aqui para gravar comigo a Ingrid Rezende. Eu não posso deixar de falar que como eu conheci a Ingrid eu estava vendo um podcast, vendo alguns sobre consultoria de imagem e me deparei com a Ingrid. Eu gostei tanto, mas tanto do podcast dela, que eu assisti 2 vezes. E de vez em quando eu vejo alguns cortes ainda. Se você me perguntar com quem que você gravou, eu não sei. O que ficou na minha mente foi a Ingrid. A Ingrid, ela fala de consultoria de imagem, a Ingrid fala de desenvolvimento humano, a Ingrid fala de autoestima, a Ingrid ela consegue dissertar sobre vários assuntos e tudo trazendo para a consultoria de imagem, que na verdade é o que me encantou. E o que encanta, eu tenho certeza, todos os seus ouvintes, as pessoas aí, que você faz a consultoria também. Porque quando a gente fala de consultoria de imagem, as pessoas pensam muito em roupa. Mas roupa é uma pequena parte, né, Ingrid? Importante, mas uma pequena parte. Um relógio, um acessório é importante? Claro que é. Mas quando a gente fala da transformação daquilo que traz para a vida da pessoa, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse podcast. Não por minha causa, imagina, mas por causa da Ingrid. Ingrid, muito obrigado, viu? Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho para a gente começar. Claro. Primeiramente, né, muito obrigada, Davi, pelo convite, tá? Me senti muito honrada por esse convite e eu tenho certeza aqui que a gente vai agregar, né, e compartilhar também muitas informações e crescer juntos, né, porque é assim que eu penso. E eu, né, trabalho com consultoria aí já tem um bom tempo, então para quem está começando a assistir agora, eu vim do varejo da moda, então eu trabalhei, né, no shopping muitos anos, então foi daí que eu fui tirando toda essa experiência, né, entre a relação de imagem, comportamento, desenvolvimento, e entendendo aí que imagem pessoal é um conjunto de características, né, e a roupa é uma ponta, só que a gente sabe que a roupa a nossa aparência é aquilo que atrai, né, claro que o conteúdo retém, mas a nossa aparência é grande parte, né, do julgamento das pessoas. Então, é a única forma que a gente tem de contar para o mundo a nossa história, né? Ninguém conhece a gente, então, através da nossa aparência que a gente conecta. Então, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, sobre desenvolvimento pessoal, estudo muito inteligência emocional há muitos anos e é isso que eu venho trazer para as pessoas aí para agregar, né? Compartilhar. Ô Ingrid, não está muito aqui no meu roteiro não, mas você falou uma coisa interessante que eu não posso deixar de perguntar para não esquecer, né? Você falou a respeito de que você estuda muito sobre inteligência emocional. Como que você vê essa relação de inteligência emocional e a consultoria de imagem? Então, a relação que eu vejo é essa questão do crescimento. Eu comecei a entender que inteligência emocional, a verdadeira maturidade, infelizmente, ela não vem com o tempo. Então, ela vem a partir do momento que a pessoa se abre e se permite desenvolver como pessoa. Se ela não se abrir, infelizmente, hoje, na nossa sociedade, o que faltam são adultos. Então, eu gosto muito de falar a frase, né? Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Então, você percebe que existe muitas pessoas que ainda não adulteceram na nossa sociedade. Então, por que eu trabalho muito essa parte do emocional? Porque quando a gente fala de uma consultoria, não é apenas o cliente ter o dinheiro. Inclusive, tem clientes que têm dinheiro e eu não quero atender. Interessante. Porque, na verdade, a pessoa precisa ter um nível de consciência daquilo que precisa ser feito. Então, eu não posso falar, eu jamais vou impor alguma coisa para o cliente. Mas se eu, com todo o meu estudo, com todo o meu know-how, eu explicar para ele o porquê que isso favorece mais, que esse é um tipo de código visual que ele precisa adotar para aquilo que ele deseja alcançar, se aquele cliente ele não estiver adulto, ele não dá conta de fazer. Ele mesmo sabota a consultoria. E assim, pra gente que é profissional, que trabalha com isso, a gente não quer um cliente assim, porque o sucesso do cliente é o nosso sucesso como consultor. Então, se você tem um cliente que, mas isso eu não vou fazer, isso eu quero fazer, isso eu não quero, isso é papel de criança. Criança que é assim.
criança que fala, eu não tô afim, né? Eu até brinco que, na verdade, é adolescente, né? Porque a criança, a gente ainda tá ali, né? Firme, educando, falando, ainda tá mesmo. Agora, a fase da adolescente é a fase da rebeldia, né? São semideuses, né? Interessante o que você está falando, essa questão de fazer aquilo que tem que ser feito, porque eu já me deparei com algumas situações. Eu não sei, quando atende mulher, se às vezes o homem dá palpite no atendimento, mas acontece muito de quando, como eu atendo só homens, a esposa dá o palpite. E já aconteceu de eu não conseguir o resultado esperado, simplesmente porque a esposa fala que o marido agora está saindo muito bem arrumado. Puxa, mas para ir num restaurante precisa de estar bem arrumada. Assim, olha bem que interessante, ao invés da esposa ficar satisfeita, ela começa não sei o que acontece ali na cabeça dela, né? Que ela começa a achar que o marido está muito bem arrumado para determinadas ocasiões. Antes, quando eu comecei no atendimento na consultoria, eu não entrava muito no mérito da questão, mas hoje em dia eu falo, só se o marido não deixar, porque senão eu peço para conversar e eu explico. Outro dia eu falei, era um casal, inclusive médicos, e eu falei com a esposa, veja bem, você está comparando o seu marido com 90% dos homens, porque 90% dos homens se vestem muito mal. Você está comparando com quem veste mal, você tem que comparar com quem veste bem. Seu marido sempre vai se destacar após a consultoria de imagem. Mas Ingrid, deixa eu só voltar um pouquinho ao assunto, que eu não queria perder a questão da inteligência emocional, mas você falou um pouquinho que você veio da moda de varejo e foi assim que você começou a se interessar pela consultoria de imagem, foi isso? Foi. Na verdade, eu fui, né, trabalhar no shopping como vendedora quando eu era muito nova. E aí eu fui trabalhar, né, fui em algumas lojas, trabalhei em lojas muito legais, né, inclusive uma delas a Vidibula. Então a Vidibula era uma loja assim muito irreverente, eles faziam coisas muito loucas assim no varejo, né, muito fora da curva, né, era uma loja muito fora da curva. E inclusive lá atendi, né, vários jogadores de futebol, alguns artistas também. E eu fui começando a gostar, apesar que de roupa eu sempre gostei de pequena, né? Minha mãe falava que eu escolhi uma roupa desde 4 anos de idade. Eu falava, ou você vai levar essa, ou não precisa levar nenhuma outra. Eu gostei dessa. E também a minha brincadeira favorita era colocar as roupas no saquinho, fingir que estava vendendo roupa. Isso já era desde criança. Então eu fui, né, pro shopping, fui pro varejo, porque eu também não ia me adaptar em trabalhar em escritório. Eu sempre gostei de gente. Isso é real. Sempre gostei do comércio. E aí, quando eu entrei no shopping, eu fiz um curso de visual merchandising, que é aquele, né, de arrumar a vitrine, arrumar a loja para atrair, né, o cliente. Aí eu fiz o curso de visual merchandising. E depois eu fiz um curso de personal stylist. Aí eu fiz curso só para montar produção. Então, montava muito a produção, né? Às vezes, uma peça, né? 5 combinações. Fazia muito isso. Sei. E aí depois eu fui para uma loja melhor, uma loja assim, né, uma grife mesmo, era uma grife. E aí lá elas exigiram, falaram, olha, a gente, né, exige aqui um curso de consultoria de imagem. Por quê? Porque quando você vai atender um cliente mais premium, o cliente tem mais informações. Então, assim, inclusive, nessa época, é bem interessante que não existia essa internet que a gente tem hoje. Então, eu estudava por onde? Pela revista Vogue. Por isso que eu conheço a história de muitas marcas do mercado, né? As grandes marcas do mercado, eu conheço a história por conta da revista. Então, assim, eu sempre assinei a revista Vogue por muitos e muitos anos. Eu assinava, né? Hoje eu não assino mais, mas por muitos anos eu assinei e eu estudava através da revista, porque não tinha essa internet. E aí eu fiz um curso de consultoria. E aí, na verdade, a demanda, ela começou dentro do shopping. Porque eu não tinha aquele atendimento agressivo de shopping. O cliente entrava e eu queria resolver o problema dele. Então, eu não tinha esse atendimento agressivo. Então, por exemplo, na minha trajetória de shopping, era difícil eu ser a vendedora que ficava em primeiro lugar. Era bem difícil. Só que, em compensação, meu cliente não trocava. Ele não trocava uma peça. E ele sempre me indicava. Então, assim, eu era aquela vendedora que o cliente entrava e ficava 3 horas na loja comigo. Sim. Só que ele saía satisfeito. Então, eu sempre tive esse perfil mais consultivo. O cliente entrava, eu queria saber. Então, por exemplo, eu trabalhei, né, na loja de óculos. Mas é para qual ocasião? É o que né? Eu sondava aquele cliente. Então, é para o dia a dia. Com o que você trabalha?
trabalha? É para final de semana? É para viagem? O que que é? Então, eu sempre tive esse perfil mais consultivo. Então, eu comecei a atender alguns clientes no shopping e eles gostavam tanto do meu atendimento que eles falavam, Ingrid, será que você não pode me ajudar agora com sapato? Já que eu comprei a roupa, não tem como você ir ali na loja comigo? É mesmo? Só um pouquinho, só um minutinho, só me ajudar ali, é rapidinho. E aí foi começando, eu tive uma cliente, por exemplo, que essa cliente, ela também me marcou bastante. Ela era uma das chefes, diretoras médicas no Mater Dei, na época, e aí ela confiava muito em mim, assim, muito. Então, eu ligava pra ela e falava, olha, já chegou todas as peças aqui, tá? E estão todas separadas. Só se me falar o horário, já deixo aqui tudo no jeito, que ela era muito corrida e tal. E, assim, era muito interessante, porque ela tinha muito bolso, assim, na época, e ela não queria fazer cirurgia, né? Você vê que é uma pessoa rica e tal, mas não queria fazer cirurgia, e tá tudo bem. E aí, eu sempre falava a verdade. Então, às vezes, ela colocava um vestido e eu, olha, esse aí não te favoreceu, vamos tentar outro. Então, eu sempre falava a verdade. E aí, eu lembro que ela não queria fazer cirurgia, e tudo bem. E aí, eu falei com ela, vou te apresentar uma loja, vamos lá comigo. E eu levei ela em uma loja, e essa loja, né, tinha várias lingeries, e eram todas importadas e tal. E levei ela nessa loja. Ela fez uma compra gigantesca nessa loja. Né? A dona da loja, nossa, ela me amava. Me dava um monte de presente. Só que, na verdade, eu fui mostrar pra ela, olha, existe essa possibilidade que ela vai melhorar, né, o resultado que a gente quer chegar na roupa que você vai colocar. E aí, assim, né, colocava umas lingeries que realmente não precisava de cirurgia. E ela me agradecia demais. Ela, Ingrid, assim, que maravilha que você me ajudou e tal. Então, assim, eu recebi muitos presentes dos meus clientes quando eu trabalhava em shopping, muitos presentes. E eles ficavam, assim, muito felizes mesmo com o atendimento. E isso me realizava muito. Então, eu comecei a perceber essa questão. E aí, teve, né, claro que teve essa transição, né, no shopping center, que é o quê? O shopping, ele vendia muito bem, mas quando chega a venda online, dá uma assim, né? Claro que distribui, né, o mercado ali. E aí eu falei, não vou trabalhar mais no shopping, não tá dando uma grana legal, por mais que a gente se esforce e tudo, não tá dando uma grana legal. E aí eu falei, vou pra internet com o meu conteúdo. Eu falei, se ele for bom mesmo, eu vou vingar. Então, pelo que eu percebi, tinha uma consultora de imagem já dentro de você, porque antes de você se tornar uma consultora, você já prestava consultoria, né? Você ajudava a se vestir, você não... Vamos dizer assim, você não empurrava a roupa para a pessoa, né? Você não era falsa, tá lindo, igual vendedor de loja. Tudo aquilo que você veste, ele fala que tá muito bonito, né? E nem sempre está. Então, você foi fazendo isso até que você chegou a um ponto que você resolveu partir para consultoria de imagem. Isso. E aí você começou a fazer vídeos, é isso que você... Isso, eu comecei, né, com conteúdo para internet e, assim, isso foi há 7 anos atrás, né? E já, né, claro que tive muitos ajustes aí, né, no meu negócio, no meio do caminho, mas eu lembro como que eu fui atacada. Mesmo? Eu lembro como que eu fui atacada, assim. Quando a gente fala atacada, né, isso é muito novo, a internet é muito nova. Então, assim, quando eu venho pra internet para falar de um assunto desse, querendo ou não, há 7 anos atrás, se for parar para analisar, de 2 anos para cá, que realmente as pessoas abriram a cabeça para isso. Agora me fala aqui, quando você foi para a internet para poder falar, você falava tanto para homens como para mulheres? Isso. Tanto para os dois? Porque eu já atendi os dois mesmo. Porque mulher tem a cabeça mais aberta em relação à consultoria de imagem. O homem, vamos dizer assim, é mais restrito, né? As mulheres utilizam muito mais o serviço de consultoria de imagem do que os homens. Embora isso tenha mudado bastante, né? Mas, aí então voltando, então você fazia vídeo para os dois? Fazia. Aí eu sempre falava, né, da importância da imagem, fazia para os dois. Apesar de que, assim, a mulher ela é muito aberta porque a mulher ela curte o processo, o homem ele quer o resultado. Tem bem essa divisão. Pela mulher ser mais emocional, né? O homem ser mais racional nessa parte. Então, assim, quando eu falava, né, dos meus conteúdos e tudo na internet... E aí, só que tem um porém. O advogado, ele é o que tem mais consciência. Mesmo? Então, assim, por mais que eu atendia muitas mulheres, mas o advogado é um nicho que contrata mais. O advogado, ele tem muita noção de que ele precisa da imagem de que é pessoal. importante.
Aquela frase, né, que eu aprendi na internet também, que é vestir para ser ouvido, para ser ouvido, não para ser visto, né? E é interessante. Outro dia eu estava em um evento e eu fui conversar. E como eu estava na área VIP do evento, eu tinha acesso aos palestrantes. E um dos palestrantes era um jogador, um goleiro de futebol famoso. Famoso para quem entende futebol, porque eu não me preocupo com futebol, nunca gostei, não curto. Mas eu gostei tanto da palestra do Diego que eu estava na área VIP, onde é que servia servia suco, algumas, vamos dizer assim, alguma comida ali para quem era da área VIP. E ele saiu do camarim e parou na porta. Eu falei, poxa, uma oportunidade de conversar com ele. Comecei a conversar. Ninguém se aproximava, embora eu vi que ao redor tinha muita gente querendo conversar com ele, porque quem gosta de futebol não iria perder a oportunidade de conversar com o Diego. Eu fiquei pensando, o que está acontecendo que eu estou conversando com ele e perguntei para ele várias coisas. Foi uma conversa de uns 15 minutos. Perguntei tudo que eu tinha curiosidade, vontade de aprender com um atleta de alta performance. Então fui perguntando para ele e as pessoas não se aproximavam, até que veio uma pessoa até mim e falou, eu posso conversar com ele? Eu falei, gente, claro que pode, né? Eu até pensei, não estou entendendo. Ingrid, a maneira que eu estava vestido. Então eles pensavam que eu era alguém importante também, alguém diferenciado que estava conversando com ele. Mas claro que eu sempre procuro estar na minha melhor versão, mas as pessoas respeitam realmente a gente. A maneira que eu estava vestido fez com que eu me diferenciasse e eu fiquei conversando com ele ali durante 15 minutos e ele também me deu atenção com muita facilidade. Ele era uma pessoa muito simpática, né, mas foi muito tranquila a conversa. Mas vamos voltar ao assunto, Ingrid. Bom, você atende tanto homem quanto mulher. Uhum. Você tem preferência de atendimento? Então, quem que é mais fácil de atender? Homem, mulher? Não, eu para te falar bem a verdade, com todos esses meus anos, né, assim, de expertise mesmo, porque na verdade, né, eu já tenho mais de 10 anos, né, que eu atuo na área. Eu não tenho preferência, mas a única preferência é realmente o nível de consciência. Então, como esse cliente chega para mim. Então, a minha preferência é atender adulto. É basicamente isso. E quando eu falo adulto, eu tenho clientes de 17 anos até 60 e tantos anos. Então, eu tenho um leque muito, assim, né? É muita variedade em relação à imagem. Hoje eu tenho, claro, né? Eu tenho direcionado mais o meu conteúdo para o público masculino. Eu tenho direcionado, mas eu não tenho essa preferência. Assim, eu gosto do atendimento do público masculino, porque o homem, uma das coisas que eu acho incrível é porque realmente o homem, ele não investe no impulso. Ele não investe. Se ele vai contratar uma consultoria, ele pensa bem, ele analisa, ele estuda, ele vê se ele vai ter tempo para poder dedicar. Então, se ele contrata, a dedicação dele é altíssima. Então, isso aí é muito melhor, porque a mulher, em relação a isso, ela tende mais a se sabotar, a deixar pra lá, eu não vou fazer isso agora, sabe, essas questões. E assim, e outra coisa também, a mulher, ela tá, assim, muito, a maioria, né, das mulheres estão muito naquele modo automático, né, da moda descartável, né, que é o fast fashion. Então, por exemplo, hoje muitas pessoas compram na Shein, né, então as pessoas pensam que a roupa é descartável e o meu discurso não é esse. Eu falo assim, né, pra mim, roupa cara é aquela que você não usa, não importa se você pagou R$10 ou se você pagou 1.000, se ela tá parada no armário é porque ela é cara, e a minha concepção é que roupa, você é chiquíssimo repetir roupa, desde que aquela roupa ela tenha realmente a extensão da sua personalidade, ela represente a sua identidade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um armário lotado, para mim é uma pessoa bem perdida na vida e sem identidade. É interessante que quando a pessoa tem esse armário lotado, ela não usa uma boa parte, talvez a maioria daquelas roupas, na verdade, não usa. Ingrid? Não, é bem matemático, né? Na verdade, quando você tem um armário lotado, é comprovado, você tende a usar somente 20% daquilo que você tem. Só 20. Até a gente tendo essa consciência, por exemplo, né, eu tenho 7 camisas social branca, porque eu acho que é super
versátil, eu acho que todo homem tem que ter camisa social branca. Aí é fácil pegar. Mas eu fico, às vezes eu presto atenção que se eu não cuidar, sempre vai ficar uma camisa ali no guarda-roupa que eu não vou usar, porque já chegou um ponto assim que eu não preciso de comprar mais. E eu tenho essa consciência, imagina quem não tem. Né? A gente tem a tendência de usar sempre aquela roupa que a gente gosta mais. Né? Mas, outra coisa, Ingrid, estar bem vestido. Quando que você deve estar bem vestida? Ou o homem deve estar bem vestido? A pergunta Porque, de milhões. Não é? Porque não tem aquela história... não, você use sempre a sua melhor roupa para ir para a igreja, para ir para uma festa. História. A melhor ocasião é estar vivo. Não é? A melhor ocasião é estar vivo, e é até interessante eu falar sobre isso, porque tem pouco tempo, né, tudo que meu pai faleceu, só que antes dele falecer, meu pai, né, estava passando por uma situação, ele tinha sofrido um acidente, e eu lembro que eu trouxe para ele um chapéu, que eu fui em Porto de Galinhas. Uhum. E eu trouxe um chapéu pro meu pai, e aí eu entreguei o chapéu para ele, muito bonito o chapéu, e eu falei assim, pai, você não tá usando o chapéu, não? Aí ele falou comigo assim, não, eu vou usar quando eu ficar melhor, quando eu for pra praia. Eu falei, não, pai, você vai usar agora. Quando a gente for pra praia, a gente compra outro. Uhum. E aí, assim, né, isso é muito interessante, porque meu pai usou muito esse chapéu antes dele falecer. Ele usou muito. Toda hora que alguém via meu pai tava com esse chapéu. Uhum. E aí, meu pai realmente não foi à praia, né? Meu pai faleceu antes. Então, assim, a melhor ocasião é você estar vivo. O que é essa questão... o que é essa questão de você estar bem vestido? Qual ocasião você deve estar bem vestido? A verdade é que todo ambiente que a gente vai, né, é sempre o quê? É a minha essência versus o código de vestimenta daquele local. Então, sempre, qualquer lugar que eu for, eu tenho que pensar na minha essência e no código de vestimenta daquele local. Perfeito. Então, a gente não tem que estar 100% do tempo montado. Inclusive, foi uma das coisas que eu trouxe para quebrar esse tabu na internet. Porque quando eu via consultoras de imagem na internet, era sempre assim. Era uma posição de eu sou intocável. Uhum. Eu fico assim, maquiada, cabelo arrumado, e essa roupa aqui toda de alfaiataria, o dia inteiro. Eu durmo assim, eu acordo assim. E isso, na verdade, é muito brega, né? Isso é barango, isso ninguém consegue sustentar um negócio desse. Então, todos os livros que eu leio, né? Eu tenho muitos livros, eu tenho um livro que é sensacional. Esse livro realmente é a minha referência, que chama O Livro Negro do Estilo. Olha. Esse livro ele é sensacional. E esses livros, eles falam sobre isso. Né, que não existe isso. Então, o que eu explico para o meu cliente? E é um questionamento que as pessoas têm. Vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que ele é empresário. Então, Ingrid, mas eu moro, né? Você sabe, eu moro aqui em Alphaville. Então, a gente vai na padaria, a gente encontra com o cliente, a gente pode fazer um negócio, né? Porque eu tenho muitos clientes lá em Alphaville, em São Paulo. Então, assim, e aí? Como que funciona, né? Eu tenho que ir na padaria, mas bem vestido? Aí eu explico para o cliente. Deixa eu te explicar uma coisa. É um domingo de manhã. Você vai na padaria com a sua família tomar um café. Você precisa estar com uma calça de sarja? Não. Você precisa estar com uma camisa? É claro que não. Você vai estar com uma camiseta, você vai estar com uma bermuda, você vai estar de chinelo. Só que você vai estar com uma bermuda bacana, que não vai estar desbotada, que não vai estar desalinhada, que vai estar ajustada ao seu corpo. Você vai estar com uma camiseta que ela não vai estar relaxada, que ela não vai estar cheia de bolinha. Você vai estar com chinelo. O chinelo vai estar limpo. Você vai estar com a sua barba feita. Você vai estar com o seu cabelo arrumado. Esse é o seu momento em família. Você não tem que estar com uma roupa social. E é sobre isso. Eu falei, se alguém encontrar comigo no supermercado, eu vou estar no supermercado, provavelmente com chinelo havaiana branco, que eu adoro. Uma calça jeans, uma camiseta, e tá tudo bem. Essa sou eu. E se não tiver, é isso, a gente perde a nossa essência. Então, eu explico muito para as pessoas, né, que é assim que funciona. Você tem que estar o tempo inteiro bem cuidado. Isso é o mais importante. Então, por exemplo, as minhas roupas, eu tomo muito cuidado com as minhas roupas pela aparência delas. Então, você pode ver que eu falo com as pessoas, é nível, por isso que a consultoria de imagem, ela é nível de consciência.
Ela é nível de consciência. Você vai subir no seu nível de consciência. Por exemplo, como eu guardo as minhas roupas. Então, eu explico para os meus clientes. Você vai guardar assim. Isso aqui tem que ser guardado assim. Não pode ser pendurado assim. É assim que funciona. Você tem que lavar dessa maneira. Porque senão você vai estragar aquela peça. Por quê? Esses anos todos de shopping, me deu uma bagagem muito grande também sobre tecido, né? Então, por exemplo, eu tinha que explicar para o cliente. Então, hoje, o que a gente tem? Tecido mais nobre que a gente tem no mercado é a seda. Só que ela é muito frágil. Então, né, as pessoas acham, não, você vai pagar uma coisa cara. Não, é porque você tem que saber cuidar. Aí é onde entro, né? Que tem muitas pessoas que não conseguem sustentar uma imagem. Não conseguem sustentar. Ô Ingrid, é interessante que eu tenho um amigo, quero algum dia ainda apresentá-lo para você, o Franklin Andrade. Ele é médico, é consultor, só que ele é lá da Paraíba. Ele fez um curso muito legal sobre consultoria de imagem e ele criou algo que é o ABC da elegância. Fica muito dentro daquilo que você acabou de falar. O A, você precisa estar vestido adequado à ocasião. O B é boa qualidade das peças, dos tecidos. E o C é o caimento, que é o ajuste da roupa. Então, o A fica muito dentro do que você falou. Você tem que estar adequado à ocasião. Então, assim, até para a gente gravar aqui o nosso podcast, a gente tem que estar adequado para essa ocasião. Como que eu fico dentro de casa, né? Como que eu saio? Por exemplo, eu não gosto de chinelo, de havaiana, assim. Eu não gosto, eu uso só dentro de casa. E bermuda eu uso pouco, mas é uma questão de gosto. Mas as bermudas que eu tenho e que eu uso dentro de casa são sempre novas, são sempre bem ajustadas. A questão de camisa também, uma camisa de malha, sempre uma camisa... não, como é que fala? Esgarçando, a gola toda torta, isso aí não é? Mas então, assim, é interessante, porque, em primeiro lugar, eu me visto para mim mesmo, para eu poder olhar no espelho e gostar. Você sabe, eu já te contei a história, eu sempre volto ao assunto, de como que a consultoria foi importante para mim, como que ela trouxe assim uma mudança enorme na minha vida, na minha autoestima. Não que eu fosse assim me sentisse o patinho feio, nunca me senti assim, mas eu sempre tive uma autoestima saudável. E junto com a consultoria eu fiz algo que foi transformador para mim, que foi o meu implante capilar. Se tem pessoa que se sente bem assim, legal, eu acho que aquele estilo que a pessoa rapa o cabelo, tem homens que ficam muito bem assim. E eu acho que eu até poderia ficar, porque quando eu fiz o implante eu rapei a cabeça, aí eu vi como que eu iria ficar de cabeça raspada. Até que eu gostei. Mas, assim, como que foi bom para mim, Ingrid? Como que foi transformador? E junto eu comecei a estudar sobre consultoria de imagem e depois me tornei também consultor, né? Bom, Ingrid, então nós falamos aqui, você atende tanto homem quanto mulher. Você falou aí das diferenças, né? Mas vamos pensar um pouquinho... essa questão de moda na consultoria de imagem, porque eu penso e quero ver se você concorda comigo. Eu acho que quando a gente fala de moda, tem um rapaz que fala muito na internet sobre moda atemporal, e eu aprendi muito com o Alberto sobre isso. Eu penso que para o homem talvez seja mais fácil essa questão da moda temporal, que parece, eu não entendo porque eu não atendo mulher, embora eu já estudei sobre consultoria para mulher, mas eu tenho a impressão que a roupa de mulher ela muda muito mais do que a de homem. Porque e de homem a gente consegue ter mais, comprar mais peças, vamos pensar assim, que daqui a 10 anos eu vou estar usando. Então, esse conceito de moda temporal, você acha que é válido tanto para o homem quanto para a mulher? Como é que você vê essa questão, Ingrid? Então, eu vejo essa questão que a temporalidade ela está muito ligada àquilo que é clássico. Então, em relação à temporalidade, a gente tem que ter pelo menos 70% do nosso armário atemporal. Isso é tanto para a mulher quanto para o homem. Por que a mulher ela tende a não ter esse armário 70%, né, atemporal? Porque na maioria das vezes ela não se conhece. Porque quando você se conhece, você sabe aquilo que você sustenta. Você sabe aquilo que você gosta e que independente da moda, você vai usar. Porque você consegue sustentar aquilo ali. Então, a maioria das pessoas acompanham a tendência porque não conhece a verdadeira essência. Só que, na imagem masculina,
tem um ponto que eu acho que é uma linha muito tênue e a gente precisa falar. Eu gosto muito também do Alberto, eu aprendi muitas coisas com ele, troquei muitas ideias com ele, mas realmente, né, ele ensina sobre essa questão atemporal e ajuda muito, porque é muito mais interessante ele ensinar sobre isso do que realmente essas modinhas baratas por aí. Sim. Mas acontece que a atemporalidade, ela é um ponto muito, assim... É um ponto preocupante, às vezes, na imagem do homem, porque o homem, ele tem um universo muito pequeno em relação à moda. A gente tem hoje no mercado, 70% do mercado da moda é feminino. Mesmo? Não sabia desse percentual. Só 30% que é masculino. Então, assim, por conta do consumo, né? Igual, por exemplo, você não vê brechó masculino, né? Interessante. Né? Porque o homem usa a roupa até ela rasgar, né? Então, assim, ele não quer, né? Então, hoje, os meus clientes já estão mais conscientes. E, na verdade, assim, você não acha um brechó masculino. Mas em São Paulo, eu tenho alguns clientes que acharam brechó que vende roupa masculina. Olha que interessante. Mas assim, por exemplo, aqui em Belo Horizonte não tem. Então, para você ver como que precisa de mais consciência. E não para o homem ficar o tempo inteiro descartando roupa. Não é sobre isso. Mas é ele entender, por exemplo, da questão de... tem peça que está muito ultrapassada. Então, quando o cara, às vezes, igual... Eu chego, às vezes, já aconteceu... para abrir um armário de um homem e aí tem um blazer lá. Tipo assim, um blazer. Esse blazer, ele sempre está em alguns armários que eu já fui. É impressionante. Tipo assim, é um blazer meio... Ele não chega a ser um veludo, mas ele é tipo um veludo marrom. Tipo um negócio muito quadrado, parecendo que o cara ganhou, tipo, do bisavô. Aquilo acompanha o armário dos homens. Isso, aí o cara fala assim comigo assim, não, porque esse blazer é uma jaqueta. Ele começa a me dar, tipo, as justificativas que não vai tirar dali. E ele fala assim, não, porque ele esquenta bastante. Não, e ele é elegante, né, Ingrid? Aí na hora que eu pego, assim, acesso do blazer, eu falo, ele só é ultrapassado. Então, por exemplo, se o cara veste um negócio desse, um cara, ele vai passar uma mensagem. Parece que o cara tá na década de 40. Sim. Então, não dá, né? Então, assim, por que eu falo que a temporalidade, ela tem um ponto? Porque aí que tá. Porque o universo do homem, ele já é muito pequeno. O universo na moda masculina. Então, se a gente pegar todos os homens, a temporalidade demais, às vezes, deixa o cara muito básico. Entendi. Então, se o homem ele fica muito básico, como que ele vai se destacar? Por isso que eu falo que a imagem masculina ela é muito pautada nos detalhes. Então, eu sempre estudo o meu cliente para entender qual que é a essência dele, qual que é a história dele, para ver os elementos que são muito importantes para ele, porque a gente tem que se sentir pertencente, a gente tem que se sentir com a nossa própria identidade. Então, tudo que eu coloco, eu falo, isso aqui tá me representando, então tá maravilhoso. Então, ok, isso aqui me representa, eu me sinto bem. E de acordo com a intencionalidade. Então, é o quê? O cliente vira para mim, por exemplo... Ingrid, eu tenho que fazer uma reunião, eu tenho que apresentar uma proposta para um grupo de investidores, né, para poder fazer um investimento aqui na minha empresa, alguma coisa assim. Então, tudo tem a ver também com os códigos subliminares, que é o que aquela pessoa vai conectar. Por quê? O ser humano é movido a empatia e ele conecta através de familiaridade. Então, não dá. Então, o meu equilíbrio para construir uma imagem pessoal é sempre de acordo com a essência e de acordo com a intencionalidade. O que aquele cliente quer passar e o objetivo que ele quer alcançar. Ingrid, vamos falar de uma coisa assim, é interessante. Você falou a respeito de moda, a temporalidade tem que tomar cuidado, porque as peças que os homens utilizam tem bem menos opção do que as mulheres. Muito interessante isso. Eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto, porque eu não entendo eu não atendo mulher e você atende os dois, então você consegue comparar. Muito bom isso. Agora, outro dia, eu vi uma foto de uma amiga de faculdade, eu não encontro com ela, mas rede social, e ela é uma mulher muito bonita, ela deve ter uns 50 e poucos anos, ela se veste muito bem, e tirou uma foto, a filha, ela e o marido. O marido com um terno que a manga devia estar ultrapassando, quase que tampando toda a mão, e
um paletó de 3 botões, coisa que não usa mais. Assim, falei, meu Deus do céu, será que ela... Eu acho que ela entende só de moda feminina, pensei comigo, né? Mas eu não tenho convivência com ela e fiquei pensando. Então vamos pensar um pouquinho em algo mais prático, né? Hoje em dia, as pessoas, às vezes eu vejo muita crítica, até por causa das minhas postagens no Instagram. Por exemplo, o que as pessoas às vezes me criticam? Ah, essa questão de meia colorida não é muito masculino. Falei, tá bom, eu respeito aí você, mas eu gosto muito de meia colorida. Aliás, meia lisa eu pouco uso, mas normalmente eu gosto muito assim de usar cores análogas ou cores opostas, sempre com não aquela meia que fala sozinha, que grita, né, no meu pé. Eu estou de azul, uma meia com uma cor totalmente distinta, né? Eu gosto de fazer uma certa combinação. Então as pessoas falam isso. Outra coisa que as pessoas criticam muito é a bainha da calça, porque na verdade eu não sei quem disse que a bainha da calça tem que ficar ali sobre o sapato, sobrando tecido. Aquilo é horrível. E as pessoas usam aquilo e acham que é o certo. Mas por quê? Porque compra a roupa pronta, a calça pronta, aquela calça, aquela camisa, aquela roupa não foi feita para ele, então praticamente todas as roupas têm que passar por um ajuste. Então vamos lá, a pergunta que eu vou te fazer. Essa questão da calça, do ajuste, o tamanho da bainha, aparece a canela, não aparece a canela, a meia. O que você pensa, o que você orienta normalmente os seus clientes em relação a isso? Então, em relação à bainha, isso aí no âmbito masculino é zero consciência. Nenhum homem aprendeu, né? Por isso que eu gosto de atender o público masculino, porque na verdade não é que os homens não sabem se vestir, é que eles não tiveram instrução para isso. Eles não sabem como, né? Por exemplo, eu não posso julgar um cara, o cara não entende, ele não sabe como se vestir. Quer dizer que ele é um cara que não liga para ele e tal. Não, é só porque ele não sabe. Então, assim, ninguém ensinou para os homens que eles devem fazer a bainha da calça. Ninguém ensinou. Eu não sei, essas coisas foram se perdendo, porque eu gosto muito de fazer uma avaliação de fotos e vídeos da década de 40, 50, 60, e as pessoas vestiam muito bem. E aí, o que acontece? Só que a bainha da calça, por exemplo, a bainha da calça social, ela é manual, né? Você faz ali na mão. Tanto que por isso que a gente passa muito ferro por cima, né? Eu trabalhei em loja de alfaiataria, então você passa muito ferro para sair aquela marca. Então, e antigamente as pessoas usavam muito mais calça social. Então, e tinham mais costureiras também. Então, o homem, né, com a modernidade demais, isso foi se perdendo. Então, o homem, ele compra uma calça, por exemplo, ele vai lá, compra uma calça na Zara, do jeito que tá a calça, ele veste. Sim. Né? E fica aquela sobra de tecido que eu brinco muito no meu Instagram, realmente as pessoas que chegam, elas já sabem sobre isso, que é a bainha sanfonada, né? Aí eu brinco, eu falo, bainha sanfonada nem para dançar forró, né? E tal, e brinco. E o que eu mais tenho recebido é as pessoas falando, Ingrid, já mandei ajustar todas as minhas roupas, já mandei fazer todas as bainhas, porque esse é o início de você começar o quê? Ter uma noção imagética. O que é? Deixa eu me olhar aqui no espelho e ver o que eu consigo melhorar na minha imagem. Eu, sem contratar consultor, o que eu posso fazer? Então, eu vejo que os homens, eles já vão fazer a bainha. O que acontece é que por essa falta de instrução do homem, e também é muito raro você ter uma loja que o vendedor, ele fala sobre isso. Porque, na verdade, vendedor não fala. Quem fala sobre isso é consultor. E, né, no caso, por exemplo, eu aprendi isso muito no shopping por conta disso. Por trabalhar em lojas melhores, isso era exigido da gente. Você tem que estudar o cliente, você tem que dar uma consultoria para ele. Isso era muito falado. Então, o que acontece? Ele não tem essa instrução. Então, hoje, a gente tem aí, né, um mercado com homens que tem bainha de todos os jeitos. Né, aquela coisa. Se é certo ou errado, eu não vou entrar nesse mérito. Agora, se é elegante barango, eu vou. Como é que você gosta da bainha? Como que você... Pra mim a bainha é aquilo. Aí vai do gosto do cliente. Sim. Por exemplo, eu tenho clientes que são muito clássicos, então eles não gostam dessa bainha que fica aparecendo a canela, essas questões. O que isso quer dizer? A barra, ela vai poder estar mais larga, porque a gente vai colocar ela ali...
acima ali do sapato. Então, geralmente, né, eu trabalhei em loja de terno, geralmente a gente faz ali, o cliente já coloca o sapato social quando a gente marcava, né? Uhum. Ele já colocava o sapato social e aí geralmente eu fazia essa bainha com um dedo só de distância ali do solado do sapato. Então, eu marcava um dedo e essa é a barra clássica. Que é aquela barra, igual, por exemplo, quem gosta muito de barra italiana, geralmente gosta de fazer ela assim. Então, eu colocava ali um dedo do solado do sapato. Porque, na verdade, ela não pode encostar e ela tem que aparecer um pouquinho ali o sapato. Dessa forma, ela não fica com sobra de tecido ali. Só que é uma bainha mais larga. Aí o cliente fala pra mim, mas eu quero uma bainha mais moderna. Que é o quê? A bainha mais moderna, na verdade, ela é pra realçar mais o calçado. Né? E favorecer um pouco mais o corpo e tudo mais. Só que essa bainha que é mais moderna, geralmente eu marco ela no ossinho do tornozelo. Esse é a altura. Né, que é o ossinho do tornozelo. E aí, geralmente, a gente vai fazer ali a medição também de quanto que vai ficar essa barra. Então, geralmente, fica entre 22 e 25 centímetros, né? Um homem, assim, normal. Porque, às vezes, só se o cara tiver a canela muito fina, que vai ficar um pouquinho mais, um pouquinho menor. Ou se ele tiver, né, se ele tiver uma canela muito grossa. Mas, geralmente, varia entre 22 a 25 centímetros ali de barra. Então, geralmente, é ali no ossinho, né, do tornozelo. Aí, a gente tem aí homens que estão colocando a bainha, né, quase na metade da panturrilha. Né? É interessante. Eu vi um vídeo e o Igor, do Estilo Verdade, o Igor, eu acompanho ele, somos amigos desde quando ele tinha 500 seguidores. Ele deve estar perto de 1 milhão hoje em dia. A gente conversa de vez em quando, ele me liga, eu ligo para ele. E aí ele estava falando, era um encontro de corretores de imóvel. Umas 20 pessoas me enviaram esse vídeo já no meu Instagram e me pediram para comentar, né? Eu falei que eu vou comentar sobre isso, porque de fato é assim, o que acontece? O problema é que o homem, ele pode, né, valorizar mais a imagem dele, só que as pessoas vão pro extremo, né? A pessoa vai pro extremo. Calça muito apertada também, eu fica não gosto. Muito feio, porque na verdade a roupa muito justa, por exemplo, na mulher é uma roupa mais bem-vinda porque realmente é para realçar as curvas, é algo que traz mais feminilidade, é diferente. Mas na real é que qualquer roupa muito justa, ela não é elegante. Nem para o homem, nem para a mulher. Terno, tem limite. Às vezes eu vejo homens ajustando terno. Bom, para começo de conversa, né? Eu tenho terno de lã fria. É impossível você vestir um terno de lã fria muito ajustado, ele vai rasgar. Então, assim, a não ser quando é um tecido que tem elastano, essas coisas assim, mas um terno mais sofisticado, eu falo com meus clientes, é claro que é mais caro, né, mas eu prefiro incentivá-los a comprar o terno de lã fria. Aí não tem como, ele tem que ficar um pouco mais solto, né? Senão a pessoa não vai conseguir andar, não vai conseguir se assentar, né? Não tem como. Mas, Ingrid, então assim, eu, por exemplo, eu gosto da bainha um pouquinho mais justa, e que ela encoste no sapato. Talvez fique entre no maléolo, né, que é o ossinho do tornozelo, ele fica ali no maléolo, que aí ele encosta um pouco no sapato, porque eu penso que o sapato ele tem que aparecer, né? Em relação à meia, às vezes eu uso sapato sem meia, claro, com a meia invisível, mas eu fui aprendendo com o tempo que até o loafer, né, o mocassim, que normalmente a gente usa sem meia, eu vi algumas imagens, principalmente na Itália, do homem usando loafer com meia, até com terno, e achei bem interessante. E eu adotei algumas, vamos dizer assim, algumas construções deles, né, que é usar... E quando eu uso com meia, eu sempre prefiro combinar a cor da calça com não a cor do sapato. Então, se eu estou de calça azul, eu uso uma meia azul. Nesse caso, eu já saio, eu já não uso, saio fora da meia com muitos detalhes, porque senão vai chamar muita atenção. E ali o objetivo não é esse, né? Destacar o sapato, um pouco da meia, então eu gosto assim. Mas, Ingrid, vamos voltar aqui à nossa conversa. Se você pudesse dar uma dica, assim, é claro que a gente fala de consultoria de imagem, são muitas dicas, né? Mas o que você acha assim, que é algo essencial para um homem se vestir bem? Mas vamos lá, hein? Já vou falar. Profissional de consultoria não dá dica, dá orientação. Olha só, então tá bom. Então vamos dar essa orientação aí, Ingrid. Vamos orientar o nosso cliente aí. Dica, né? Dica é muito amador. Então vamos lá.
Você falou que uma dica para... qual que é mesmo? O que você disse aí? Se você fosse dar uma orientação, né, para esse seu cliente, né, uma orientação importante para a pessoa, para o homem ou para a mulher que quer se vestir bem, o que você iria dizer? A primeira orientação é comece a ter consciência de ajustes. Uhum. Porque, para mim, o ajuste ele é a cereja do bolo. Ele é a questão mais primordial de ter uma boa imagem. Eu sou uma pessoa que eu tenho essa consciência de fazer ajuste em roupas desde muito novinha. Porque eu sou baixa, né? As pessoas olham para mim na internet, acham que eu sou alta, eu tenho 1,58 m. Então, é impossível uma calça minha, né? Não fazer a bainha dela. Uhum. Então, eu sempre tive muito essa consciência. Eu sempre busquei muitos profissionais da costura mesmo. E as pessoas não valorizam esse tipo de serviço. Então, por exemplo, hoje o meu cliente, ele tem essa noção. Porque a primeira coisa que eu falo com ele, eu falo, onde você mora? Você vai buscar aí uma costureira, um alfaiate e você vai fazer um networking com ele. Eu falei, essa palavra tá muito, né, na moda, na internet, mas você vai começar a construir um relacionamento com a costureira ou o alfaiate. E quando eu falo relacionamento, é relacionamento mesmo. Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho uma costureira muito de confiança que eu vou na casa dela, eu levo bolo pra ela, eu levo, às vezes, um chocolate, eu sento e converso com ela, porque ela mora sozinha. Então, assim, construir realmente um relacionamento. Porque, na verdade, o alto patamar da vestimenta não é roupa de grife. O alto patamar da vestimenta é roupa sob medida. Então, o que aproxima do sob medida é o ajuste. Então, quando a pessoa olha para você, que você tá toda alinhada, que você tá toda em ordem, aquela roupa tá ajustada ao seu corpo, ela fala assim, essa pessoa tem congruência. Porque, na verdade, o que o outro busca em nós é incongruência. Quando você conversa com alguém, as pessoas estão buscando uma incongruência. Deixa eu ver se realmente o que ele tá falando faz sentido. Então, quando você tá bem vestido, em ordem, as pessoas, elas confiam mais em você. Então, por isso que o ajuste é tão importante. Ou seja, entre uma marca muito cara e o ajuste. Entre um terno de lã fria mal ajustado e um poliviscose bem ajustado, vamos de poliviscose bem ajustado. Não é? Fica bem melhor, né? Bem melhor. Agora, eu vejo assim que algumas peças no armário masculino é difícil de você, vamos dizer assim, de você usar se não tiver, se não for o melhor. Por exemplo, sapato tem que ser de couro. O design também é importante. Agora, um sapato de qualidade, um sapato que não tem muita qualidade, até quem não é muito entendido, consegue perceber que aquele sapato não é tão bonito. Porque quando é um sapato de qualidade, ele mostra, né? Ele se mostra. A questão de tecido é mais difícil, porque a maioria das pessoas não vão conseguir identificar o que é lã fria, o que é poliviscose. Só quando você usa, quando você veste, você sente por causa do clima, essas questões todas, né? E quem conhece. Porque quem usa, por exemplo, né, ternos, né, às vezes o cara usa um super 160, né, um lã fria. Você vê que é um terno mais sofisticado, Sim. Ele bate o olho em outra pessoa que é bem alinhada, ele reconhece. E vê, né? Ele reconhece. Ele sabe se aquele cara tá vestindo um terno de, tipo, R$1.500 ou se ele tá vestindo um de 10. Sim. 10 mil. Sim. Ele sabe. Agora, é porque eu vejo assim que a maioria das pessoas, né, até loja aqui em Belo Horizonte, é difícil achar terno de lã fria. A maioria é poliviscose que vende. Então, assim, tem essa dificuldade. E às vezes eu vejo pessoas que têm um poder aquisitivo elevado e que vai no poliviscose porque acha que aquilo é o normal e não faz o uso de lã fria. Aí, Wendy, eu vejo muito assim a falta de, o que você falou agora há pouco, a falta de orientação. A orientação e nível de consciência, por exemplo. Porque assim, vamos supor, eu tenho um cliente, então eu sempre faço a pergunta para ele, qual que é, né, quanto tempo você fica de terno? Aí o cliente fala comigo, Ingrid, eu moro em tal lugar, eu uso terno todos os dias. É impraticável, às vezes a pessoa ela mora num lugar que é muito quente. Como que ela vai usar um poliviscose? É difícil. Não tem condições. Então eu explico para ela, olha, é melhor você ter 3 ternos de lã fria do que
10 de poliviscose. Por quê? Porque a lã fria é fibra natural, ela é térmica, ela adapta ao ambiente. Então, aquilo ali vai dar mais conforto. Agora, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele não usa terno para trabalho. Então, ele quer ali, né? Na verdade, ele não quer nenhum terno, ele quer um costume para quando tiver uma ocasião especial, uma formatura, um casamento, ele usar. Aí, às vezes, eu falo, olha, pode comprar um poliviscose. Porque não vai ter interferência, porque às vezes você vai só em uma festa e tal. Agora, para trabalho, não tem condições. Ele vai se sentir muito mais confortável num lã fria. Sem dúvida. E às vezes o cara não conhece, né? Porque assim, quando eu apresento alfaiataria de alto padrão para os meus clientes, eles falam assim, Ingrid, como é que eu não sabia que isso existia? Porque ele gosta, né? Ele veste, ele sente, aí coloca uma camisa, aí vai mandar fazer a camisa no corpo, a camisa fica certinha. Eles ficam assim, deslumbrados. Eu tive um cliente que eu fui atender ele em São Paulo, e é um cliente, assim, que ele é um grande empresário lá em São Paulo. E aí ele falou comigo, eu tenho um monte de camisa lá que eu mandei fazer e tal. Aí quando eu avaliei o armário dele, eu fiquei assim, gente, mas cadê essas camisas que ele falou que mandou fazer? Fiquei pensando, por quê? Porque, de fato, alguém fez pra ele falou que mandou fazer. Olha pra você ver que cagada. Por isso que eu falo que homem, ele não tem orientação. E é um grande empresário, né? Por exemplo, dinheiro pra ele não é um problema. Ele falou que mandou fazer 70 camisas. Ao nível. E aí, quando eu olhei aquelas camisas, assim, o tecido era deplorável. Mesmo? Deplorável. E mandou fazer. Tecido era deplorável, a maioria era tudo poliéster. Assim, na hora que eu vi, a camisa não tinha uma camisa estruturada. Tanto que eu tirei, assim, várias. Falei, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Não tinha uma camisa estruturada. E aí eu falei, meu Deus do céu, não tem nada aqui, um algodão egípcio, uma coisa assim. Um pouco mais, né, você vê trabalhada. Porque pro homem, é aquilo que eu falei, como o universo dele é menor, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença na imagem masculina. E aí, ele falou assim, não, mas é um cara aí que fez pra mim. Aí eu falei, nossa. E eu peguei e marquei, né, um horário na alfaiataria lá pra ele e tal. Quando nós chegamos lá, que o alfaiate recebeu ele, falou, não, agora eu vou te vestir. Então a gente vai começar só com essa peça para você sentir, para você ver. E aí abriu lá pra gente todas as pastas de todos, né, os tecidos italianos. Então abriu lá pra gente ver se a gente quer um super 100, um 120, 140, mostrando tudo pra gente escolher. E simplesmente ele virou pra mim e falou assim, Ingrid, só de você ter me apresentado essa alfaiataria já pagou a consultoria. É porque eu não consigo conceber um alfaiate que vai, né, ele tá fazendo uma camisa que não seja de algodão. Tem que ser de algodão. Um terno, se você vai pagar para fazer, tem que ser lã fria. Não tem como não ser. Agora, a pessoa precisa de orientação. Eu tenho amigos, às vezes, que me acompanham, e eu sou muito assim tranquilo, né? Eu não fico ensinando ninguém. Quando eles me pedem alguma orientação, não é dica, é orientação. Quando eles me pedem alguma orientação, eu dou orientação, a gente está conversando. E outro dia, Ingrid, esse cidadão, ele era padrinho de casamento. Eu cheguei, sentei, não era na igreja, era no salão de festa, e ele veio com a cor do terno, que era dos padrinhos, né, que hoje em dia o cerimonial ali escolhe a cor do terno dos padrinhos, e ele chegou com um terno cinza, com sneaker, coisa que eu jamais iria deixar acontecer, um sneaker, padrinho de casamento, tinha que ser um sapato. A gravata toda solta e a camisa para fora da calça. Não, eu não estou errado, não, a camisa para fora da calça. Eu falei, amigo... Gravata com a camisa para fora. E a gravata toda solta. É porque eu sou mais despojado. Não falei com ele, né? Mas despojado é bem próximo do mal arrumado, né? E aí eu falei, não, assim não, por favor, coloca a camisa para dentro da calça e deixa eu dar um jeito aqui na sua gravata. O tênis não tinha jeito, se ele quisesse eu até trocava com ele emprestava meu sapato para ele. E entrou. E a gente vê às vezes que tinha outros de tênis lá também, de terno. Então, assim, não adianta. Essa pessoa não tem orientação, mas eu orientei. E engraçado que depois, a hora que começou a festa, tinha música, ele querendo que eu tirasse o meu paletó. E eu não estava querendo tirar o paletó. Eu não ia tirar o paletó. Só porque todo mundo tira o paletó, tira a camisa para fora da calça, eu não vou fazer isso. Quem quer fazer, faça, né? Eu não vou fazer. Então, assim, é interessante, né? Quando a pessoa não tem a orientação.
Não é verdade? A pessoa acha que ela é despojada. Ingrid, vamos pensar um pouquinho mais? Só complementar uma coisa aqui que eu acho interessante. Uhum. Quando você fala sobre isso, né, que a pessoa às vezes ela pede uma orientação, e por que eu te falei sobre essa questão, né, até a diferença aí de dica de orientação. Porque quando a gente se posiciona que a gente dá dica, fica todo mundo querendo dica. Uhum. Se ela vai usar aquilo ou não, é diferente, porque um bom profissional, ele só orienta. Uhum. Então, por exemplo, eu não oriento a pessoa que é presunçoso, né? É o homem que é presunçoso, isso é o que mais tem. É aquele que acha que sabe. Entende? Porque se um cara virar pra mim, ele tá todo ali, né, todo desalinhado e falar que é despojado, eu falo, meu amigo, você é desleixado. Deixa, não né? é isso. Então, assim, eu prefiro... Não, uma coisa é se a pessoa, ela tem humildade em reconhecer. Isso acontece muito no Instagram. A pessoa vira pra mim, ô Ingrid, não tem condições de contratar a sua consultoria. Uhum. Acontece. Queria que você me desse uma orientação, por exemplo, aconteceu uma vez e até hoje essa pessoa está dentro da minha mentoria. Uhum. A pessoa fez uma reunião comigo, não tinha condições de contratar minha consultoria, mas precisava de uma vaga de emprego e precisava fazer uma entrevista. Eu falei, não, eu vou te ajudar, pode ficar tranquilo. Uhum. E graças a Deus ele conseguiu emprego, foi muito legal. Eu orientei como que ele deveria ir, a calça, a cor da camisa, tudo. Então, assim, quando a pessoa é humilde, você tem o prazer de orientar. Ela vai te ouvir, né, Ingrid? Agora, quando a pessoa, ela olha pra mim e ela tá buscando em mim uma validação daquilo que ela acha que ela sabe, ela tá desqualificando, ela tá jogando fora todo o meu know-how. Eu acho que cada um no seu quadrado. Eu não desrespeito nenhum profissional. Eu não sei nada, por exemplo, de área de finanças. Poxa, se eu tô com um profissional de finanças, eu quero ouvir, eu quero aprender. Porque eu penso que ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e nem tão grande que não possa aprender. Então, assim, quando a pessoa não é humilde, eu quero que ela se lasque. Deixa. Deixa o mal arrumado. Deixa passar vergonha. Aí o dia que se sentir realmente excluído e rejeitado, aí vai mexer na ferida ali, né? Aí, assim, pergunta, mas é o que você falou, que é a validação. Que é a validação. Eu não quero, não tô afim de validar. Tipo, né, a pessoa, eu sei que é assim. Porque uma coisa é a pessoa realmente reconhecer e tudo. Igual eu só dou elogio quando é realmente genuíno. Se eu elogiar alguém, e eu faço muito isso na minha rede social, e aí as pessoas sempre respondem assim, nossa, vindo de você, tipo, né, porque a pessoa tá bem vestida. Mas eu realmente elogio genuinamente, porque outra coisa também, pra criticar tem um monte de gente, né? Mas um elogio é difícil, né? E eu prefiro elogiar as pessoas. Ô Ingrid, você acha que os homens estão tendo mais consciência da importância de se vestir bem? Sim. Com toda certeza. Para mim, eu acredito que a barbearia abriu a porteira pra gente. Interessante, né? Como que mudou, né, Ingrid, essa questão da barbearia? Interessante. A barbearia ficaram em mudou. lugares sofisticados, de atendimento. É um momento que o homem tem consigo mesmo, né? Isso. E o homem entendeu ali que ele investir nisso, isso não afeta a masculinidade dele. Então, abre portas para ele fazer outras coisas. Então, eu vejo que a barbearia foi muito importante. Né, principalmente tudo que o Elias fez lá e tudo, né, a barbearia Seu Elias, ele morou próximo da minha casa, um cara assim muito batalhador, conheço a história dele. Eu já vi uma palestra dele. E assim, ele é sensacional. Eu, assim, acho incrível a história dele, a garra que ele teve. E ele, pra mim, foi ele que trouxe, né, esse novo conceito, né? Ele ressignificou essa questão realmente da barbearia. Então, isso abriu portas. E, assim, é impressionante porque, como eu falo pra você da importância da inteligência emocional, é que o homem também... Todo ser humano, ele só muda através de forte impacto emocional. E a quantidade de homens que me contratam depois de um divórcio é muito alta. Mesmo? Devia contratar antes, né? Devia contratar antes de perder. Eu falo isso em todo podcast. Eu falo, não espero o casamento acabar para me contratar. Porque o cara, às vezes, ele vai se deixando de lado. Né? Eu vejo também mulher que não se cuida, né? Ingrid, eu estou frequentando um determinado lugar que eu vejo pessoas mais novas que eu e que eu conheci bem mais jovens casarem e hoje em dia eu vejo. Como que tanto um quanto o outro deixam de se cuidar no corpo, na vestimenta, não tem vaidade. Aí eu fico olhando, fico pensando, né? Eu estou indo para 60 anos, minha esposa é 5 anos mais nova que eu.
E acho assim, tão importante a gente se cuidar. Primeiro, eu me cuido para mim, ela se cuida para ela, e depois a gente se cuida um para o outro também. Porque eu acho que é muito importante isso. Eu vejo que às vezes a pessoa casa e não se cuida em todos os aspectos, né? De tomar cuidado com a saúde, peso, porque às vezes pode até existir alguém que tem dificuldade de manter o peso, mas tem muita gente que não mantém o peso porque come muito, né? Não cuida da saúde. E eu acho assim que isso não deveria ser assim, porque senão depois e cuidar da saúde, cuidar da vestimenta, procurar se vestir melhor depois que acabar o casamento, por que não procura antes, né? É, por isso que eu gosto de falar muito sobre essa questão da imagem pessoal, que isso não é vaidade, isso tá ligado muito ao amor próprio. Sim. E como você olha para si mesmo, né? Que é autoimagem. Por quê? Porque quando você fala que tem um casal que é todo desleixado, por exemplo, a gente vai cair lá naquela questão que você falou da médica, que tem ciúmes do marido bem vestido. O que acontece? Quando um faz um movimento, um desperta no outro também. Então, os dois, o casal, eu sempre explico isso para os meus clientes. Eu falo, olha, você casou com uma pessoa, você é uma só carne. Então, tudo você deve sim satisfação a essa pessoa. Você tem que perguntar à sua esposa se ela está de acordo com as coisas. Vocês têm que ser realmente uma equipe. Vocês têm que jogar no mesmo time. Mas, se você perde a sua individualidade e ela perde a individualidade dela, vocês param de ser interessantes. Porque ela se apaixonou por você, por quem você é. E não por quem você se tornou depois do casamento. E você é a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando perde essa individualidade, a pessoa perde a essência. Às vezes o cara começa, né, a deixar de fazer as coisas dele que ele gostava antes por causa desse relacionamento e vai perdendo. E a mulher muito ali insegura, né, de ciúmes, essas coisas todas. Primeiro, ninguém aguenta viver no sufoco. Né? Ninguém aguenta viver sufocado, nem de dívida, nem de ciúmes, nem de nada. Isso aí dá, né? Isso pira a cabeça do ser humano. Então, o que acontece? Essa pessoa tenta sufocar o tempo todo ali, e aí esse relacionamento, às vezes, ele acaba. Então, o que acontece? É isso. É quando eu vejo um casal, eu tenho casais, né, que às vezes eu atendo e é muito inseguro, e eu tento ao máximo, né, trazer, olha, né, você tem que fazer isso, tem que ser essa segurança, tem que ser assim. Só que a pessoa tem que ter individualidade dela. Ela não pode perder a individualidade dela. E a individualidade dela é exatamente isso. Ela entender a essência dela, ela entender que ela precisa se cuidar, mostrar para a esposa, eu não tô me cuidando para outras. E aí o que acontece? E é isso. Você casou, você tem que entender que o jogo ele nunca tá ganho. Porque eu falo, né? O homem é muito fácil, né? Ele conquistar uma mulher cada dia e tal. O difícil mesmo é conquistar a mesma pessoa todos os dias. É isso aí. É o Lulu Santos, né? Quero te conquistar um pouco mais e mais a cada dia, né? Pois é. O Ingrid, é tão interessante que quando eu comecei nesse caminho da consultoria de imagem, eu acho que a Ju não imaginava que iria se tornar minha profissão. E que, embora eu tenha outros negócios, mas é a profissão que eu mais gosto. E, com o tempo, a maioria dos consultores são consultoras, né, de imagem. Às vezes acontecem alguns encontros, as amizades, como eu tenho sua amizade, e ela é super tranquila em relação a isso, porque normalmente ou eu conheço mulheres bonitas ou que se produziram e ficaram bonitas, que se cuidam, né? E ela valoriza super isso, valoriza muito essa questão, e eu vejo assim como que ela foi caminhando junto comigo, porque se só eu melhorasse, Ju é uma mulher muito bonita, sempre foi, né? Era aquela, igual eu tenho um amigo um pouco mais novo que eu, que estudou junto com ela. E ele me fala que ela era aquela menina que todo cara queria namorar na sala de aula, né? Ah, aquela que era bem requisitada. Bem requisitada. Então, assim, hoje ela é uma mulher de 54 anos, muito bonita. E se cuida. E eu vi que eu prestei atenção que depois que eu comecei a me cuidar mais, porque eu sempre me cuidei, sabe, mas eu não sabia. Comprava roupa de marca, sem ajuste, sem nada, e achava que estava arrasando. Era isso que era o Davi. Era isso. Então a gente tem aqui uma transformação mesmo. Então, assim, é muito legal como que ela foi me acompanhando e foi, vamos dizer assim, me aplaudindo e me apoiando também nesse trabalho. E hoje em dia, para ela fazer compra, eu tenho que estar junto.
Mas olha só, como que isso é uma relação saudável? Aham. Você consegue entender? Sim. Porque ela é uma pessoa que tem autoestima. Sim. Ela é uma pessoa segura de si. Sim. Ela tem certeza de quem ela é. E isso é que é a beleza do ser humano, né? Eu brinco para as pessoas, falo, gente, vocês acham que tem alguém feio no mundo? Vocês acham que Deus errou com alguém? É claro que não. É porque no meio do caminho você vai perdendo a sua vaidade, você não enxerga o seu valor e você que vai se deteriorando. Não existe isso, né? E a gente tem uma questão também da beleza feminina, é que as mulheres, eu até brinco, eu falo assim, gente, é horrível falar isso, mas eu acredito que a gente nunca teve uma geração de mulheres, né, tão burras. E quando eu falo burra, né, é porque a mulher, ela tem que envelhecer com elegância, não é envelhecer com vulgaridade. E hoje, com essa... assim, né, com esse acesso muito fácil a tantos procedimentos, as mulheres estão passando os limites cada dia a mais. E aí você percebe que tem o quê? Não tem autoestima. Porque, na verdade, a verdadeira autoestima não é você olhar para o espelho. As pessoas acham que é isso, né? Olhar para o espelho, eu gosto de me... Não, isso só reafirma. Isso só, no caso, potencializa. A verdadeira autoestima é quando eu sei quem eu sou, quando eu me proponho a fazer algo e eu faço, eu cumpro aquilo ali, eu tenho palavra, e quando eu sei do que eu sirvo no mundo. Porque eu falo, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, a gente tem que se rasgar. Você tem que ser bom para as pessoas que estão ao seu lado. Você tem que compartilhar com as pessoas. Você tem que ajudar as pessoas. Então, isso é a verdadeira autoestima. Então, quando você tá bem com isso, você... não é que você não pode fazer procedimento, você pode fazer um procedimento ou outro para melhorar, mas não é o tempo inteiro focado nisso. Tem mulher que fica o tempo inteiro focado só em procedimento, né? Então, eu vejo que quando o casal, ele é saudável, você pode ver que todos os dois têm boa autoestima. É interessante isso, né? Ô Ingrid, você acredita que já... chegamos aí em 1 hora de gravação? Nossa, que triste. Passou rápido, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, e é verdade, que o podcast, o legal não é você assistir depois, é durante o momento que está o bate-papo, né? A conversa. Ô Ingrid, tem alguma coisa assim que você gostaria de falar no final do nosso encontro? Alguma... como é que é? Algum conselho, não? Alguma instrução? Como é que é? Não é dica, orientação. Orientação, isso, gostei. Isso. Alguma orientação que você gostaria de passar? Tem sim. Eu gostaria de dizer para as pessoas que quando a gente fala de imagem pessoal, a gente não está falando de moda, a gente não está falando de uma coisa que é fútil. Na verdade, nós estamos falando, né, do valor como pessoa. Então, todos nós somos uma marca. E se a pessoa perceber bem, todos nós somos um produto, mas nós somos o principal produto que existe. Se não fosse o ser humano, não existiam empresas, não existiam as coisas que realmente funcionam, né? Não existiam as boas ideias. Então, a gente precisa nos valorizar mais como uma marca valorizada. Então, eu deixo a orientação aqui que você olhe mais para a sua história. Se você quer realmente se tornar uma pessoa mais elegante, então olhe para a sua história. Na sua história tem coisas maravilhosas. Você precisa descobrir sua qualidade inata, né, de infância aí, e trazer isso e aflorar isso em você, externar isso. Esse é o meu recado. Bom, pessoal, eu queria agradecer muito a presença da Ingrid aqui. Que isso. Muito obrigado. E realmente, assim, algo assim diferente gravar com você. Porque, como eu falei no início do nosso podcast aqui, que quando eu a vi, eu gostei tanto assim do conteúdo da Ingrid, aquilo que ela passa pra gente, que eu assisti o podcast dela, um deles eu assisti 2 vezes, procurei assistir outros, e aí consegui fazer uma amizade, né, Ingrid? A gente já teve um café junto, já conversamos bastante, e foi muito legal. E, Ingrid, você quer deixar o seu Instagram para o pessoal te seguir? Quero. Gente, meu Instagram é Ingrid Rezende, Rezende com Z, _ no final, tá? Se vocês chegarem lá, falam que vieram do podcast, gosto bastante, serão todos muito bem-vindos. Querida, muito obrigado. Sucesso para você. Para nós. Para nós.